Muito bem, gente. Então hoje a gente vai fazer aqui uma aula experimental. Como vocês já são alunos avançados, hoje eu vou mostrar um corte do cérebro lateral. Eu sei que vocês já conhecem boa parte do corpo humano, tá? Mas aqui está um corte lateral do cérebro com 3 estruturas, certo? O que vocês estão enxergando aqui? O córtex pré-frontal, a amígdala e hipocampo. Isso, pode passar aí, todo mundo vem. Tá? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessas 3 estruturas e como que elas funcionam no nosso cérebro quando a gente passa por um momento de estresse, de alerta. E como vocês sabem, a gente sempre começa a nossa prática de todos os dias fazendo um exercício de meditação, de respiração guiada, tá? Então eu vou pedir para que vocês fiquem confortáveis, sentadinhos, perna cruzada ou como vocês acharem mais confortáveis. A gente vai começar com 3 respirações lentas e profundas. Podem fechar os olhos. Procura relaxar os ombros. Inspira pelo nariz, solta pela boca devagar. Procura manter uma postura alinhada. Dessa forma, o nosso cérebro recebe mais oxigênio e a gente respira melhor. Você pode deixar suas mãos relaxadas sobre a sua barriga ou sobre o seu colo. Barriga solta, relaxada. Soltando os ombros. Vamos agora respirar profundamente. Prestando atenção no movimento do ar que entra e sai. Continue a respirar no ritmo normal. O ar entrando e saindo. Você traz a sua atenção de volta à respiração sempre que pensar em outra coisa. Mais 2 vezes. Muito bem, agora você pega as suas mãos e coloca no seu coração. As 2 mãos. Eu vou falar uma frase e após eu dizer essa frase, você vai falar silenciosamente na sua cabeça. Respirando devagar, você vai mentalizar. Repetindo 3 vezes. Que eu possa estar saudável, seguro, feliz e em paz. Que eu possa estar saudável, seguro, feliz e em paz.
que eu possa estar saudável, seguro, feliz e em paz. Outra frase que vamos repetir 3 vezes. Que em minha família e meus amigos possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que minha família e meus amigos possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que minha família e meus amigos possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Última frase que vamos repetir 3 vezes. Que todos os seres possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que todos os seres possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Que todos os seres possam estar saudáveis, seguros, felizes e em paz. Agora respire mais 3 vezes profundamente. E ao final da terceira respiração, você pode abrir os seus olhos lentamente. Podem voltar aqui, atenção para mim. Tudo bem? Sim. Bem. Tá bom. Ótimo. Muito bem, então hoje a gente vai ter uma aula sobre essas 3 estruturas que eu mostrei, tá? Do cérebro. Kevin, põe aqui no meio para todo mundo ver. A gente vai estar falando dessas 3 estruturas que são muito importantes quando nós somos acionados para fazer alguma ação que está nos exigindo um quanto de energia, né? Quando a gente está assim, numa situação mais ansiogênica, diante de um desafio, uma prova, alguma coisa que nos traz um estado de alerta, tá? E essas 3 estruturas são córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. Elas estão aqui dentro do nosso cérebro. Eu vou mostrar uma forma fácil da gente memorizar essas 3 nas nossas mãos. Vocês sabiam que o tamanho do nosso cérebro é equivalente aos nossos 2 punhos fechados? Façam assim. Esse é o tamanho do seu cérebro dentro da sua cabeça. Tá? Imagina que o seu cérebro é desse tamanhinho, hein? Ok? E como está desenhado aqui, essas 3 estruturas ficam lá no miolo desse crânio, tá? Então agora eu vou pedir para vocês pegarem os polegares, façam assim, para dentro do polegar, coloquem os 4 dedos em cima do polegar e juntem os 2 hemisférios, tá? Olha bem para o desenho. Bia, põe ele desenho no meio. Assim. Isso. Vocês estão vendo que a estrutura, o polegar, que é essa estrutura que está na frente do hipocampo, se a gente faz assim, equivale à amígdala, certo? Sim. Tá? A extensão da amígdala, que é aquela parte vermelha, é o hipocampo, certo?
Então, quando a gente põe os nossos dedos em frente assim, a extensão do nosso polegar, que são essas duas partes aqui, seria o hipocampo, ok? E a amígdala está lá no meio. E o córtex pré-frontal são os nossos 4 dedos aqui da frente, ó. Que é toda essa parte frontal da nossa testa. Nosso córtex pré-frontal fica bem aqui, ó. Tá? Então, toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão pegando as 3 estruturas, 3 partes importantes que a gente usa nas tomadas de decisões. Tá bom? Fiquem com os punhos assim, pra vocês sempre gravarem esse conteúdo. Tá bom? Agora eu vou explicar o que acontece com cada uma dessas estruturas. Qual é o objetivo delas? Quando a gente é acionado numa situação de estresse, é a nossa amígdala que é ativada. Então, a amígdala é como se fosse, sabe aquele alarme de incêndio que toca quando um sinal de fumaça é acionado numa sala que tem aqueles sensores de fumaça? Né? Começa a tocar a campainha para o bombeiro chegar e é uma sirene, tá? Como se fosse um sinal de alerta. Então é isso que é acionado quando a gente está numa situação de estresse. Ok? A amígdala então controla e expressa as emoções, principalmente a raiva e o medo. Ela nos protege, pois mantém nosso cérebro alerta sobre possíveis perigos e ameaças. Então é a nossa resposta imediata ao estresse. Luta e fuga. É o que acontece primeiro de tudo. Tá? O córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, vou deixar eu explicar na terceira vez. O hipocampo, então, que é a extensão da amígdala, é como se fosse um pendrive do nosso cérebro. O hipocampo arquiva o armazenamento de memórias e aprendizado. Por isso é tão importante a gente ter o hipocampo bem tratado. Ele é o nosso reservatório de emoções. Ele é o nosso reservatório de tomada de decisões anteriores de uma situação que você já viveu. Tá? Vocês já passaram por muitas situações de estresse na vida, concordam? Quantas provas você já fez na sua vida? Né? Muitas. Ana também, Bia também, Sara também. Toda vez que a gente vai passar por uma situação de provação, a gente pensa, quantas provas de biologia eu já fiz na minha vida? Né? Quantas provas de inglês eu já fiz? Enfim, várias outras situações. E a gente vai armazenando a memória disso. Como é que eu fiz para enfrentar a última situação? Será que funcionou? Será que não funcionou? Então, o hipocampo é o reservatório dessas memórias. Por isso é bom a gente ter memórias efetivas de enfrentamento de estresse. Porque elas nos dão um repertório maior para os próximos eventos que a gente for deparado a enfrentar. Certo? E a última estrutura, que é a parte da frente, aqui ó, atrás da nossa testa, é o córtex pré-frontal. Ele gerencia as nossas tomadas de decisões, o foco e a nossa atenção. Permite-nos aprender a ler, escrever, computar, analisar, prever, compreender, interpretar. Ajuda a gerenciar as reações da nossa amígdala. Ou seja, não adianta nada ter uma amígdala que apita na hora certa, mas eu não tenho capacidade de acionar e deixar que o córtex pré-frontal trabalhe da forma adequada, buscando informações anteriores no meu hipocampo, certo? Se eu só deixar que a amígdala atue, eu sempre vou estar respondendo a uma situação automática, sem pensar. Quem consegue me dar um exemplo de situações que a gente responde sem pensar? Kelly. Agora mesmo. Agora mesmo. Fala uma situação assim que você reagiu impensadamente e deu ruim.
briga com a namorada. A gente não briga. Você teve outras namoradas antes dela. Nossa. Com seu pai, com sua mãe, com seus professores. Não é possível que você seja zen assim a vida inteira, Não. Sara, me diz. Né? Ixi, tá, já aconteceu. Já aconteceu de meu pai brigar com a minha cachorra e eu falar pra ele parar, muito bravo com ele, eu não gostei da forma como eu falei, e aí me deu um caos. Ele não gostou da forma como você falou. Sim. Você teria agido de outra forma se tivesse pensado um pouquinho melhor? Eu não teria falado tão bravo com ele, porque eu falei pra ele parar e eu falei, para de encher o saco da cachorra. Uhum. Talvez se tivesse buscado um entendimento antes com ele, né? Colocado uma situação ali, olha, será que dá pra gente manejar de uma outra forma, né? Um pouco mais de paciência, sensatez, sem deixar os ânimos responderem por si só. Né? E você, Ana? Ah, eu consigo pensar em situação. Deixa eu ver. Ah, uma briga mesmo, falar, mas aí geralmente eu tô alterada, né? Aí, quimicamente falando. Tá. Então, assim, geralmente envolve isso. Mas quando a gente está quimicamente alterado, o nosso cérebro também não está em pleno funcionamento, né? É, pois é. Mas eu posso dar um exemplo meu mesmo, né? Por exemplo, no trânsito. Às vezes você está guiando ali de boa, você está super de boa. E vem lá um cara e te fecha de repente no trânsito. Não dá uma raiva? Poxa, eu tô aqui quietinha, o cara vem do nada e corta a minha passagem. A gente sobe aquele pico de adrenalina, dá uma vontade de buzinar, baixar o vidro, xingar. Se eu deixar que isso me domine, eu não paro para pensar que ele pode também querer parar o carro, criar uma briga comigo, eu posso me envolver numa situação de perigo. O que é que vale mais a pena? Né? Então, parar para respirar e falar assim, não, deixa ele, vai. Aí eu permito que eu pense em quais situações de perigo eu já me envolvi e que poderia acontecer novamente. Deixei que o hipocampo pudesse puxar essa memória e me frear e deixar que o córtex pré-frontal dissesse, Sueli, não vale a pena. Né? Mas isso é uma questão de milissegundos que a gente deixa ou não deixa que a amígdala assuma o controle. Certo? Por isso a gente tem que ter essas três estruturas em pleno funcionamento. Não pode deixar que eu só tenha um banco de arquivos de memórias muito bom, mas eu não faça uso dele. Né? Ou que eu recorra à amígdala sempre, mando todo mundo para aquele lugar, sai xingando e chutando. Por isso muitas coisas acabam não tendo um bom resultado. Tá? Se as pessoas parassem um pouquinho para pensar. Tá bom? Essa meditação que a gente fez antes de começar a aula nos permite que a gente acione o córtex pré-frontal. Porque quando a gente tem uma âncora boa, por exemplo, a respiração ou uma afirmação positiva como a gente fez, isso nos traz para a nossa memória de quem eu sou. Isso consegue me organizar internamente. Isso é uma prática que a gente faz para que o nosso cérebro se acostume em ter esse milissegundo de paz e sensatez antes de responder através da amígdala. Por isso é tão importante a gente ter a atenção plena em tudo que a gente está fazendo. E os exercícios de meditação e respiração nos proporcionam isso como se fosse uma academia da mente. Nem que seja 3 minutos de meditação bem ancorada, respiração bem feita. Isso permite que você, numa situação de estresse, você respira e tem aquela memória de tantas vezes que você meditou,
o seu hipocampo vai puxar no seu corpo como é respirar antes de agir. Isso a gente só consegue fazer com a prática, com a prática, com a prática, com a prática. Tá? E a atenção plena faz isso ser possível. Mas é igual uma academia do corpo, uma academia da mente e dos pensamentos e do comportamento. Tá? Então essas três estruturas, elas são muito importantes para a gente imaginar que elas acontecem ali o tempo todo na nossa cabeça e no nosso dia a dia. E quando a gente pratica a respiração guiada, isso se torna automático. Respirar antes de agir. Mas, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que permitir que os ruídos da nossa mente não tomem conta e não fiquem o tempo todo em ebulição. Por isso que é tão difícil meditar, todo mundo fala, não consigo esvaziar a mente, não consigo esvaziar a mente. Porque você não deixa o tempo ser capaz de fazer com que esses pensamentos se aquietem, o que está aqui muito em ebulição comece a decantar e descer para o fundo da sua mente e a água fique cristalina de novo. Tá? Então agora a gente vai fazer um exercício prático de como visualizar isso e se acalmar. Tá? Vou dar 2 exemplos aqui, ó. Segura essas garrafinhas. Tá, dá pra ver. Agita bem a garrafinha. Bastante. Agora deixa ela paradinha. Fiquem olhando pro conteúdo dela e permitam que a sua atenção fique ali na purpurina. O que aconteceu, Kevin? Me explica. A purpurina começou a decantar, Isso. começou a baixar e se precipitar. Por que aconteceu isso? Porque a água parou de se mover e a purpurina mais pesada vai indo pro fundo aos poucos. Mas enquanto a água está se mexendo, ela fica sendo revirada, jogada para cima, fica turbilhonando tudo. Isso mesmo, isso mesmo. Isso é uma metáfora do que acontece com o nosso cérebro agitado, ansioso, inquieto. É como se fosse uma máquina de lavar que não para de bater. Se você não para e não permite que os sólidos desçam, que o que é mais pesado decante, a água não fica límpida de novo. A mente não fica quieta de novo. Tá? Mas isso acontece o tempo todo com a gente, não é? O tempo todo nós somos assaltados com coisas que nos agitam. Então, a gente vai fazer essa garrafinha, que eu chamo de pote da calma, garrafa da calma, como vocês quiserem chamar. Tá? Cada um vai fazer o seu pote da calma agora. Tá bom? Então, eu tenho 3 garrafinhas aqui. A gente vai encher de água e vai colocar purpurina nelas e vocês vão fazer o seu potinho da calma. Tá bom?